Olá, queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, hoje o tema da nossa aula são as mudanças na Europa medieval. Mas que mudanças são essas, né? O que vai acontecer nessa Europa medieval? Vocês lembram que o nosso último conteúdo falou a respeito do feudalismo? O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema político-econômico que vigorou na Europa durante os séculos V ao século XV. Então é um grande período, né? As principais características do feudalismo que a gente viu eram o quê? A questão da economia baseada na agricultura, economia agrária, economia de subsistência, né? Eles viviam nos feudos, comandados pelos senhores feudais, eles temiam muito a questão da invasão dos povos germânicos, então por isso que eles se isolavam no campo, por isso que a gente disse que a sociedade era uma sociedade agrária. As classes sociais que a gente chamava de estamentos, né, que existiam ali nesse período, era o clero, a nobreza e os servos. Eram essas três classes sociais que praticamente não existia a mobilidade social. Só que a partir do século XI, a Europa ela começa a ter algumas mudanças. E essas mudanças elas vão ser primordiais para o ressurgimento das cidades, para o ressurgimento do comércio, para o ressurgimento da moeda e para o surgimento de uma nova classe social chamada burguesia. A burguesia ela é uma classe histórica, ela é datada, ela tem um momento da história em que ela surge, e é justamente aqui, no século XI, quando ocorreram essas mudanças. A burguesia é uma classe social que hoje ela domina a sociedade em que a gente vive, né? A burguesia, quando a gente se refere de burguesia no momento atual, a gente está falando de quem? Dos grandes empresários, daquelas pessoas que são os donos das indústrias, daquelas pessoas que têm muito dinheiro. Mas nem sempre foi assim, né? A gente vai ver hoje aqui, então, como que essa classe social surgiu, né? Do que ela surgiu? Ela sempre foi rica e poderosa, como ela é hoje? Hoje, quando a gente se refere de burguesia, a gente fala de riqueza, de poder. Mas será que ela já nasceu poderosa, já nasceu muito rica? Então, hoje a gente vai justamente falar sobre isso aqui, né? Sobre como surgiu a burguesia. E a burguesia ela vai se tornar uma classe extremamente importante dentro da história, porque a partir de agora, todas as questões históricas, a burguesia vai estar envolvida. Grandes navegações, renascimento, reforma e contra-reforma, revolução industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo a burguesia vai estar inserido ali. Então vamos ver agora aqui quais foram essas mudanças que vão ocasionar o surgimento dessa nova classe social. Então, como eu falei para vocês, essas mudanças elas iniciaram lá no século XI, porque o feudalismo vai mudar. A partir do século XI, a gente diz que a gente entra no processo de decadência do feudalismo. O que significa isso? Ele começa a deixar de existir. Então, ele começa a perder as suas características. Qual era a sua principal característica? A questão da subsistência, da economia agrária. Essa característica, aos poucos, ela deixa de existir e vai, né, se tornando um outro tipo de economia. Então, o que proporcionou essa mudança e essa queda do feudalismo? Inovações técnicas. Quais foram essas inovações? Primeiro, a gente tem a charrua, que aqui nesse slide aparece melhor. A charrua é esse instrumento que está ali no canto esquerdo superior. Ele é um arado de ferro. Com isso, vai se conseguir agilidade para revolver a terra. A produção vai aumentar. A produção aumentando, os alimentos vão aumentar. Vai sobrar produção e agora eles vão conseguir praticar o comércio. A outra inovação técnica é que está ali embaixo no canto esquerdo, que é o moinho. O moinho também vai dar agilidade. Depois, uma outra coisa que uma outra inovação técnica é a rotação de cultura, rotação trienal. O que significa isso? A terra vai ser dividida em 3 lotes. Um ano só se produz num único lote, enquanto os 2 outros lotes ficam descansando. Com esse descanso, a Terra consegue recuperar todas as suas energias e com isso se produz mais. Se produzindo mais, eles vão conseguir, então,
agora praticar o comércio, porque eles vão ter essa sobra de alimentos. Antes eles não conseguiam, né? Agora eles vão ter essa sobra de alimento, né? Então, com essa oferta, com esse aumento dessa oferta de alimentos, vai fazer com que muitos camponeses deixem o campo e vão buscar a vida nessas cidades que estavam ressurgindo, né? Porque antes tudo era baseado no feudo, agora não. Essa é uma imagem do século XI de uma cidade, né, que havia se reconstruído novamente, né? Então as pessoas, né, a vida urbana, a questão do comércio, dessa troca, desse artesanato, ele começa agora novamente a ressurgir dentro dessas cidades, né? Esse mapa aqui é extremamente importante, é um mapa que traz um pouquinho as rotas comerciais que vão passar a existir a partir do século XI, né? Então aqui a gente tem continente europeu, continente africano e continente asiático. Então a gente consegue observar que ali vai ter a interligação, né, entre esses três continentes, né? E como que esse comércio que estava ressurgindo, ele acabou se organizando? Se organizava através de feiras, né? O que eram as feiras medievais? Então, essas feiras medievais eram locais onde eles se instalavam. Eles quem? Esses futuros burgueses, porque a burguesia ela vai surgir a partir do comércio. A burguesia vai surgir a partir destas feiras. Então, a burguesia é uma classe social histórica, ela tem uma data, né? Ou seja, ela tem um momento histórico em que ela vai surgir, ali a partir do século XI, século XII, ela vai surgir do comércio. Então, a burguesia lá no passado eram os comerciantes, né? Pessoas que começaram de baixo praticando comércio e que ao longo do processo histórico vai se tornar extremamente poderosa. Quem é a burguesia hoje? A burguesia hoje são os grandes empresários. Gostaria que isso ficasse bem claro para vocês. Então, como é que eles começaram a organizar, né, essas feiras, esse ressurgimento do comércio? Então, esse comércio ele acabava se deslocando pelo território europeu. Não eram pontos fixos, eram pontos, né, móveis. Essas feiras medievais, elas normalmente duravam de 15 a 60 dias e elas aconteciam uma ou duas vezes por ano, né? E elas percorriam vários lugares do mundo e traziam mercadorias de todos os lugares do mundo. E essas feiras, esses comerciantes, eles eram extremamente organizados. Só participava das feiras nessas cidades medievais quem pertencesse a uma corporação de ofício. O que é uma corporação de ofício? Era uma associação de trabalhadores do mesmo ramo profissional. Então, eles faziam associações desses comerciantes do mesmo ramo profissional, por exemplo, só vendedores, só artesãos, só escultores, só pintores. Isso fazia parte, então, dessas corporações de ofício. As corporações de ofício eram uma associação de profissões, né, de profissionais de um mesmo ramo. Com tudo isso que eu falei para vocês, com esse ressurgimento das cidades, então vai surgir na verdade, né, a formação de uma nova classe social, a burguesia. Então antes era clero, nobreza e servos, agora vai existir uma quarta classe social, que é justamente a burguesia que nasce do comércio. Por que eles terão esse nome, burguesia? Porque as primeiras cidades que surgiram, elas eram chamadas de burgos e não de cidades. Essas primeiras cidades que vão ressurgir eram os burgos, né? E os habitantes que passaram a morar nessas novas cidades e que passaram a praticar o comércio, eles foram chamados então de burguesia, né? Então essa é a origem do nome burguesia, porque essas pessoas moravam nessas cidades que eram chamadas de burgos, né? Que tem uma imagem de uma representação do que seria, né, uma família burguesa ali do século XI, XII, quando se formou, né? Então, a burguesia nasceu a partir do comércio, né? Hoje, a burguesia são as pessoas mais poderosas que existem dentro da nossa sociedade. Ficou bem claro isso para vocês, essa primeira parte? Porque esse nosso conteúdo, as mudanças da Europa medieval, ele se divide em três partes. A primeira parte é o surgimento da burguesia, a segunda parte são as cruzadas e a terceira parte é a peste negra. Então, essa primeira parte eu gostaria, né, de tratar com vocês a respeito, né, do surgimento da burguesia e ficar muito claro, né, que a burguesia, que é essa classe de comerciantes, ela só passou a existir
quando começaram a ocorrer essas mudanças na Europa medieval. Que mudanças foram essas? Essas inovações técnicas que permitiu então o ressurgimento do comércio e, por consequência, o surgimento da burguesia. Uma outra coisa extremamente importante que ocorreu ali na Europa, século XII, XIII, XIV, foram as cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas, elas nada mais foram do que um conflito entre católicos e muçulmanos. Por que um conflito entre católicos e muçulmanos? Qual era o ponto de discórdia? Todos vocês sabem e conhecem a cidade de Jerusalém, ou pelo menos alguma vez na vida vocês já ouviram falar da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela é extremamente importante para os católicos, porque lá é onde está o Santo Sepulcro, onde Jesus Cristo foi sepultado, né? Jesus Cristo é o Messias, é quem iniciou, né, essa questão do cristianismo, do catolicismo. E para os muçulmanos, que é uma outra religião, né, que é a religião islâmica, Jerusalém também é extremamente importante. E Jerusalém estava dominada pelos muçulmanos, e os católicos não poderiam mais visitar o Santo Sepulcro. Então, por isso que vai ocorrer esse conflito. As cruzadas, o principal objetivo foi recuperar a Terra Santa. O que era a Terra Santa? Jerusalém. Recuperar de quem? Dos muçulmanos. Quem queria recuperar? Os católicos que viviam ali na Europa. Porque até esse momento, para deixar bem claro aqui para vocês, a única religião cristã que existia, a única igreja cristã que existia, era a Igreja Católica. Não existia as outras igrejas que a gente conhece hoje. Era somente a Igreja Católica que existia até então, nesse momento, né? Então, o que foram as cruzadas? Expedições militares e religiosas, né? Porque o primeiro objetivo das cruzadas foi o objetivo religioso, mas depois a gente vai ver que as cruzadas ela vai acabar tendo outros objetivos, como objetivos econômicos, como objetivos comerciais. As cruzadas vão ajudar muito o ressurgimento do comércio, porque Jerusalém se localiza onde? Lá no continente asiático. O continente asiático praticava muito comércio e tinham muitos produtos que só existiam lá e que a partir desse momento vão começar a ser trazidos de lá para a Europa. Mas o primeiro objetivo das cruzadas foi o objetivo religioso. Então as cruzadas elas aconteceram quando? Do século XI ao século XIII, principal objetivo, recuperar, reconquistar a terra de Jerusalém, a terra santa. Reconquistar porque estava dominada pelos muçulmanos, certo? Aqui tem algumas imagens das cruzadas, né? Primeiro, por que cruzadas? Porque os católicos que foram lutar lá em Jerusalém para recuperar a Terra Santa, eles usavam nas suas roupas uma cruz. Por isso, então, que ficou conhecido como cruzadas, né? Então, recebe esse nome pelo simples motivo das expedições terem em suas bandeiras os símbolos da cruz. Então, por isso que acabou se chamando cruzada, né? Quais os motivos? Como eu falei para vocês, o principal motivo foi a questão de recuperar Jerusalém. Mas a gente vai ver que as cruzadas vão acabar tendo diferentes motivos. Para a Igreja Católica era fortalecer o poder do Papa. Recuperar fiéis significava ter mais dízimo, ter mais riqueza. Dos nobres, eles viam a possibilidade de aumentar a sua fortuna. Para aqueles jovens nobres, eles viam a oportunidade de conquistar alguma coisa, porque muitos desses jovens nobres não tinham, porque só quem recebia eram os primogênitos, e os pobres de sair daquela situação miserável, né? A gente também diz, por que a gente chama de as cruzadas? Porque não teve uma única expedição. Ocorreram, ao total, foram 3 expedições. Da primeira até a terceira expedição, o único objetivo era recuperar Jerusalém. Era fazer com que Jerusalém não fosse mais dominado pelos muçulmanos. Só que a partir da terceira cruzada, esse objetivo ele vai acabar sendo distorcido. Eles vão misturar. Aí o objetivo vai passar a ser conquistar terras, conquistar riquezas, facilitar o comércio.
As cruzadas, muitas pessoas vão morrer, vão ter cruzadas só de crianças, só de mulheres, só de idosos. Então se percebe que não é uma luta santa, não é uma guerra santa, porque se fosse uma guerra santa, como que crianças estavam sendo mandadas para a guerra para morrer em nome de Jesus, em nome de Deus? Então isso não estava combinando muito. Então ao longo desse processo as cruzadas elas vão acabar se desviando do seu objetivo principal. E as cruzadas, na verdade, elas vão trazer para a Europa justamente o fortalecimento do comércio e o enfraquecimento do sistema feudal, né? A principal consequência das cruzadas é o ressurgimento do comércio. Grande parte dos produtos que os europeus tinham interesse estavam lá no continente asiático e agora com este movimento eles poderiam ir até lá e trazer esses produtos. Então, principais consequências das cruzadas: reconquistar o Jerusalém, né? Só que os muçulmanos logo depois vão conseguir novamente dominar, vão enfraquecer o sistema feudal, mas a principal consequência, como eu falei para vocês, é a questão do fortalecimento do comércio. E agora o comércio ele ia se dar pelo mar Mediterrâneo, né? Isso também é algo extremamente importante. Então, só relembrando para vocês, as cruzadas foram expedições militares religiosas. O primeiro objetivo era recuperar Jerusalém. Recuperar por quê? Porque Jerusalém estava dominado pelos muçulmanos. Quem queria recuperar? A Igreja Católica, os católicos. Mas ao longo do processo das cruzadas, esse objetivo ele vai ser distorcido. Eles vão acabar buscando outras coisas, como novas riquezas, acumular terra e principalmente a questão do comércio. Vão ser várias expedições, por isso que a gente chama de cruzadas, né? Inclusive com expedições colocando crianças e mulheres também, certo? Agora a gente vai para a terceira parte desse conteúdo, que é a peste negra. A peste negra é uma doença que vai devastar a população europeia entre os séculos 13 e 14. Muito mais da metade da população europeia vai morrer por causa da peste negra. O que é a peste negra? É uma doença. É uma doença que em poucos dias, em menos de uma semana, acabava matando essas pessoas. Naquele momento, como tudo muito era ainda dominado pela Igreja Católica ali na Europa, as pessoas não entendiam que era uma doença. Elas achavam que era um castigo divino, que Deus estava castigando as pessoas e por isso que as pessoas estavam morrendo aos milhares, né? E era uma doença extremamente horrível, porque as pessoas em pouco tempo começavam a criar bolhas no seu corpo, essas bolhas acabavam necrosando, as pessoas morriam em menos de uma semana. Essas bolhas criavam pus, né? Essas bolhas depois elas estouravam, era uma doença extremamente horrorosa, né? Muita gente vai atribuir a questão da bruxaria. Lembra que eu comentei com vocês a respeito da bruxaria das mulheres? Então eles achavam que era uma maldição de uma bruxa que tinha lançado ali no continente europeu, quando na verdade era uma doença causada por quê? Uma doença que estava, né? Essa doença, essa questão estava lá nos ratos, né? E a pulga transmitia essa doença ao homem. Era transmitida através da picada da pulga, né? E essa doença ela era causada principalmente pela falta de higiene. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessa doença, né? Então a peste negra foi uma doença que vai afetar a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, então muita gente vai morrer nesse período ali do século 13 e 14, né? Praticamente muito mais da metade da população europeia vai acabar sendo infectada e vai acabar morrendo por causa dessa doença. O que é essa doença? Essa doença é provocada por uma bactéria que existe nos ratos, só que nos ratos o rato convive bem com essa bactéria. Quem é que transmite para o homem? Não é o rato, é a pulga. O que acontecia? A pulga picava o rato e logo depois picava o ser humano e o ser humano ficava infectado por esta bactéria que instantaneamente acabava matando as pessoas. A peste negra também ficou conhecida como peste bubônica. Só que a peste negra ela veio da onde? Ela veio do continente asiático. De que maneira? Nos navios. Lembra que eu falei que o comércio tinha ressurgido?
E os produtos, eles iriam buscar principalmente lá no continente asiático. Então, com esse comércio ressurgindo, esses ratos contaminados, eles vinham no porão dos navios que acabaram contaminando, então, a pulga que acabou passando para o homem, né? Aqui embaixo, nessas imagens, eu não sei se vocês conseguem ver, ilustra bem, né? A primeira imagem é a questão da bactéria que está dentro do rato, essa pulga picou o rato, que vai lá, que pica o homem, que acaba transmitindo, né, ao homem, a pulga, essa doença que no homem ela vai ser uma doença completamente devastadora, né? Quais os principais sintomas? Muitas bolhas, bolhas nas axilas, no pescoço, nas virilhas, e essas bolhas elas começam a ter pus e sangue, depois vinha febre, vômito, em questão de dias a pessoa morria, era uma doença extremamente horrorosa, por isso que eles achavam que era um castigo divino, por isso que eles achavam que era uma maldição da bruxa, né? Então eles não acreditavam, eles não tinham noção que era por causa da falta de higiene. Por que da falta de higiene? Porque eles acumulavam os lixos na rua, quanto mais lixo, mais rato tem, quanto mais rato, mais essa bactéria vai acabar sendo transmitida ao homem, né? Na Europa, naquele momento, fazia muito frio, então eles usavam muitas roupas de lã, então a pulga ficava naquela roupa de lã, o que acabava facilitando também essa transmissão, né? Por que e onde surgiu o nome? O nome surgiu na Inglaterra, por causa que essa doença acabava gerando nas pessoas manchas escuras, por isso peste negra ou peste bubônica. E a peste negra ela não vai poupar ninguém, não tem classe social, vai morrer servo, vai morrer nobre, vai morrer qualquer pessoa. Papa vai morrer na época, reis vão morrer, senhores feudais vão morrer, todas as pessoas vão ser infectadas e vão acabar morrendo, né? Principais consequências dessa doença, né? O que ela vai trazer, né? Ela vai acabar com cidades, com campos, famílias inteiras vão morrer por causa dessa doença porque não se tinha uma noção. Só depois, mais tarde, é que eles vão ter noção que na verdade é algo simples de se combater. É questão de higiene, a partir do momento que tu não deixa mais acumular lixo, tu acaba eliminando o rato, que é onde a doença está alojada, então muita coisa vai deixar de ser feita, produção agrícola, então com isso vai causar fome, a nobreza vai empobrecer demais por causa disso, porque deixou de se produzir muito, deixando de se produzir, vai fazer com que realmente as pessoas acabem não ganhando muito dinheiro, né? Então eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês no finalzinho do vídeo que esse nosso conteúdo, as mudanças na Europa medieval, se divide em 3 momentos. O primeiro momento é o surgimento da burguesia, o segundo momento as cruzadas e o terceiro momento foi essa questão justamente da peste negra, né? Então, a burguesia acabou surgindo a partir do comércio, as cruzadas, o grande objetivo e o primeiro objetivo era reconquistar Jerusalém, mas esse objetivo vai ser distorcido, e a peste negra vai ser uma doença que a princípio eles acreditam que é um castigo divino, mas eles não entendem que é simplesmente uma questão de higiene, que quem transmite essa doença ao homem é a pulga que foi infectada lá pelo rato. É isso aí então, um grande abraço a todos e até mais!